Fala galera, beleza? Estamos aqui numa quase live. A gente tentou entrar numa live, mas tem um probleminha técnico. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Teve alguém até que entrou aí na nossa live, pedimos desculpa que deu um probleminha técnico, mas na próxima a gente vai tentar fazer ao vivo. Bom, estamos aqui para falar sobre o resultado improvável, impossível, inimaginável. A gente estava falando dessa corrida desde antes de Mônaco. A gente sabia que Azerbaijão, o recorde de ultrapassagens, ia ser uma corrida boa. Porém, antes de qualquer coisa, vamos lá que está na hora da mendicância, está na hora de você deixar um botãozinho vermelho cinza. Então não se esqueça, tá aqui embaixo. Aperta lá. Isso, ajuda nós aí. A gente teve bastante receptividade nos últimos vídeos, então a gente agradece quem assistiu. Obrigado. Quem se inscreveu, a gente vai falar o nome de cada um no nosso vídeo de amanhã, tá? Porque aqui é um bate-papo. Vamos sim. Um bate-papo rápido sobre essa corrida. Isso, a corrida acabou de acabar e nós estamos aqui falando sobre ela, hein? Exatamente. Bom, o que podemos comentar dessa corrida que acabou no Azerbaijão? Vamos começar uma rápida pincelada dos treinos. Tivemos o primeiro treino de sexta-feira com as duas Mercedes lá atrás e os dois motores Honda com a Ferrari voando baixo. Exatamente. Ferrari me surpreendeu tanto nos treinos de sexta quanto nos treinos de sábado. Eu não acreditava na Ferrari. Se você lembra... Então, mas você lembra que no nosso último que nós comentamos, nós falamos exatamente isso. Nós falamos, Ferrari vai bem em Qualify. Ele não vai sair bem em corrida, porque não havia motor para isso. Eu acreditava ainda que a Ferrari podia até chegar entre o top 5 ali da classificação, mas não na corrida. E foi realmente o que aconteceu. Você vê que a Ferrari foi muito bem nos treinos livres, foi muito bem no Qualify, foi muito bem mesmo. O Leclerc ficou em primeiro, mas... não ia ter motor para aguentar, não ia suportar como não suportou, né? Eu acredito que o Leclerc saiu na pole por causa daquela panca que teve entre o Sainz e o Tsunoda, né? Que eu aconteceu o mesmo de Mônaco, mesma coisa de Mônaco. Eu acho que ele não ia conseguir também ficar em pole, não. Eu acredito, sinceramente, mais no Sainz, o Sainz estava vindo bem também. Sim, mas eu acho que a pole, se termina, a pole é do Verstappen, porque o Verstappen estava vindo voando baixo. Verdade. Não, porque se você vê, a corrida em si, nos treinos, teve muita gente, na hora que estava dando a volta mais rápida, antes da batida, muita gente estava abaixando, mas havia um vento contrário, viu? Também. Podia ser que na entrada da reta ia muita gente perder. Porque você pode ver, antes dessa, vinha vindo, se eu não me engano, foi o Pérez mesmo. Ele deu roxo, verde, e a hora que ele ia dar o roxo, ele perdeu tempo. Tanto é que ele não ficou na pole. Sim, verdade. Então, na pista, na reta, estava vindo muito vento contrário. Então... Mas vamos partir para a corrida? E aí foi provado só que o Hamilton tira mais do carro do que o carro dá, porque... Bottas. Isso aí é o Bottas saiu em décimo. A única coisa que eu posso dar uma força pro Bottas foi que a Mercedes fez duas opções. Uma asa grande para ter estabilidade, não velocidade, e uma pequena para ter velocidade e pouca estabilidade. Essa foi passada por Hamilton, a pouca estabilidade. Por quê? Eu acredito que a própria Mercedes apostou o quê? Ele teria mais braço para segurar o carro na pista. E foi o que aconteceu, né? Por isso que ele quase pegou a pole. Ele chegou a bater pole, depois ele perdeu. Bom, da corrida, uma corrida excepcional. O Leclerc largou super bem. Na verdade, o Leclerc foi bem mesmo. Pulou na frente porque o Hamilton, além de não ter aquecido o pneu direito, que não tem como aquecer, o Verstappen veio babando para cima dele e ele segurou o Verstappen. Sim. E você viu que foi uma largada bem pianinha. Ninguém passou do limite. Ninguém passou do limite. Não, ninguém passou do limite. Tipo assim,
vamos esperar para a próxima, que é o correto. Porque aquela pista, que a reta, onde eles dão a largada é muito curta, ela é uma reta muito curta. Então você precisa, na hora que dá da linha de chegada da reta, você tem uma curva muito fechada. Se você escapa ali, você bate. Aí então realmente eles pensaram o quê? Vamos deixar para pegar a pista na próxima, porque aí você pega a pista comprida, você vai entrar com ela todinha. Você viu que eles estavam usando o vácuo, nem asa, vácuo, porque estava tendo muita velocidade ali. Porque o Hamilton passou na abertura da terceira volta, né? E não tinha ainda DRS, era vácuo mesmo. Não, ele pegou vácuo puro, mano. Pegou vácuo puro. Ele não mexeu em asa, não. Foi muito bem. E a corrida em si, eu acho o seguinte, resumindo a primeira parte da corrida, foi uma corrida que, sinceramente, eu vi mais estratégia do que corrida, porque eu não vi muita gente passando ao outro. Eu esperava mais ultrapassagens, tá? Sim. No começo da corrida. Eu achei que ia ter mais troca de tipo, passa um, ele repassa, porque daria como um trabalhar com o outro. Eu vi muito respeito no começo da corrida, muito respeito. Sim, a corrida estava até mais monótona, estava bem monótona no começo, que eu falei, uma pista tão rápida, eu estava vendo os carros muito respeitando. Você vê que fazia um trenzinho, né? Ficava naquele trenzinho e ninguém fazia mais nada, ficava naquele trenzinho. Eu falei, vai ficar nisso essa corrida? Não entendi não, porque eu esperava mais ação. Mas é aquele negócio, estava muita gente poupando para uma troca de pneu, porque a Pirelli pediu 2 trocas. Toda era o correto, 2 trocas. A Pirelli pediu 2 trocas, mas quando saiu lá o gráfico, era uma troca só. A Pirelli errou. E aí? A Pirelli errou. Ou ela aconselhou errado, ou ela se qualificou errado, né? Porque a gama de pneu foi trocada, porque a gama de pneu era o mais duro em 2019. Eles passaram para a gama mais mole, ou seja, o pneu duro era o pneu mole de 2019. Exatamente. Então você vê que o aquecimento era mais difícil. Era mais difícil. E se você vê, na qualificação teve isso. A primeira volta de todo mundo na qualificação não estava rápida. Estava rápida a segunda e até a terceira, às vezes. Para a Mercedes tinha que ser a terceira. Tanto que o Verstappen estava com um pneu de 3 voltas e o Hamilton estava com um pneu de 5 voltas quando largou. Porque eles precisaram andar muito. Para poder aquecer. E aí teve o erro, mais uma vez, da nossa amiga Mercedes. Eu acho que os mecânicos lá, de troca de pneu, estão tremendo na base depois do erro de Mônaco. Eu também. Você lembra que eu te falei isso na corrida passada? Eu falei, será que isso não vai mexer com os mecânicos? Porque é duro, Dudu, é duro. Você para pensar, a responsabilidade de um cara pensar, e se acontecer comigo de novo? Porque você viu a troca do Hamilton? A troca do Hamilton foi ridícula. Foi o erro feio. Você lembra? Você falou para mim, não, durante a corrida, não, foi atrapalhado. Não foi atrapalhado nada. Houve erro. Ele atrasou. A AlphaTauri fez ele perder alguns milésimos também, porque não muito botou pouquinho. o carro no chão e demorou alguns milésimos para liberar ele. Mas eles erraram. Para mim, eles seguraram porque tinha um pneu, o pneu traseiro ainda não estava certo, não, porque eles descem e ainda o cara tá mexendo no pneu. E vamos combinar que foi o erro do pessoal mecânico hoje, porque não sei se foi o Mazepin ou o Ralf Schumacher, o Mick Schumacher, teve que voltar o carro. Teve que voltar o carro porque o pneu... Ralf de novo, mano? Não, eu falei o pneu. Teve que botar para trás porque o pneu não entrou, o pneu traseiro, o pneu dianteiro esquerdo. Então hoje foi erro de mecânico feio. E imagina se sai um pneu que nem aconteceu na semana passada lá na Indy. O cara se esborracha no pneu. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Então, e vamos falar da troca do nosso amigo Verstappen. Que troca é essa, meu irmão? 1.9? Acho que daqui a pouco o recorde é deles. 1.82 aqui no Brasil. Não. Cara, 1.9 não deu 2 segundos. Das 10 melhores trocas, 7 é da Red Bull. Que troca doida é essa? Daqui a pouco eles não vão mais trocar.
E Não, eles detalhe, vão trocar né? no meio da pista. A hora que os caras passarem com a pista, os caras vão com a pistola e tira. Do jeito que eles estão indo. E detalhe, Não. ainda eu não sei se foi um erro de Ah, estratégia ou se foi um erro, porque o Sérgio Pérez, 4 segundos. Então eu não é sei se verdade. eles seguraram o Sérgio Pérez para sair em segundo lugar ou se houve algum erro. Que a... Não, eu acredito que não, porque se você para verificar, precisava que ele entrasse ali. O Pérez era estratégico total que ele ficasse na frente do Hamilton. Então você viu que eles ali, vamos dizer assim, o que acertaram nenhum, erraram no outro. É. Mas mesmo Porque assim. você vê que o Pérez ele sai no pinote. E você viu que o Pérez ainda conseguiu sair na frente Não, e do foi a Hamilton. oportunidade do E ali Hamilton, que foi o a. Hamilton Não, falou. Tô não, com o e pneu ali aquecido, ele tá com o pneu frio. Se eu não passar agora, eu não pego mais. E foi o que não aconteceu. passa mais. E não conseguiu passar. Porque eu vou te falar, encardido para passar Pérez, hein? Nossa, o Pérez sempre foi um bom piloto. É muito. Eu acredito que hoje a Mercedes abriu o sinal de alerta, porque se não acordar, vai perder o título de construtores. Não, eu falo para você que foi dado um cartão nem vermelho, foi azulado para a Mercedes, só dizendo assim: olha, vocês estão perdendo o campeonato por vocês, porque eles estão errando muito. Em erros grotescos, hein? Não, e eu digo que de Grotesco. construtores, desculpa, Bottas esquece. A gente Não, vai falar. mas peraí, vamos lá. Você sabe que eu culpo Bottas em tudo, porque eu não vejo ele como um piloto de corrida. Mas o que fizeram com ele tá errado. Não trocaram o pneu dele, cara. Eu concordo que não trocaram o pneu dele. Só Não, que, só que porque quando a estava com única todos os chance que ele tinha pneus, de subir. só que quando estava todo mundo com o mesmo pneu, o senhor Bottas não fez nada. Nada, não Então, correu. mas é que aí vai mais uma vez que eu te falei durante a corrida. Ele estava com uma asa maior. E a asa maior tinha mais arrasto. Ele tinha menos velocidade de reta. Ele tinha menos velocidade de reta. Oh, mas Isso foi desculpa, provado. ele Porque ficou eles atrás fizeram. das Aston Ah, Martin. As Aston Martin não correu, não tá correndo nada esse ano. Ficou atrás das Aston não, Martin, sim, ficou atrás das Ferrari. Entendeu? Essa que é a sim. questão. Será Agora, que. uma coisa que eu queria. Ah, Fala. eu queria entender só uma coisa. Red Bull bateu na tecla que ela não tinha uma asa flexível. Só que eles vieram com uma asa nova. Sim, sim, sim. É fácil falar, né? Então, foi o que a Mariana Becker falou hoje. É que a gente vai. Vamos falar mais, como se diz, mais passo a passo, isso no nosso vídeo da semana. Hoje é só uma Sim. Não, a gente pincelada. aqui só dando uma Mas assim, pinceladinha, mas vamos. o que a Mariana Becker falou. A Mercedes acusando a Red Bull e a Red Bull acusando a Mercedes. Só que formalmente ninguém foi atrás de nada, né? Sim, e só que a Red Bull deu minha culpa, né? Veio com uma asa nova. Tem, Ela deu uma minha culpa. tem. E hoje Então, no, e hoje tanto é no, que ela no, não. Hum, e hoje no, na câmera do bico da Mercedes você vê ela descer. ela baixando. Ela desce. Não, ali não tem o que falar. Meu irmão, é que eu falo, se começar a cutucar as feridas, tem muita coisa errada. Todo mundo tem o seu rabinho preso. Bom, agora Vamos lá, vamos vamos seguir. falar, só para terminar, Stroll que estourou o pneu e Verstappen que estourou o pneu. Que estourou o pneu, porque o Felipe Giafone veio falar, não, que a suspensão... Não, foi pneu. Não, porque não, vou te explicar por quê. Eu entendi do Giafone. A visão que deu ali foi de Sim, quebrada eu de entendo. suspensão, porque Porque a roda desceu. A saiu roda uma fumaça desceu. estranha A, e a e roda a roda inclinou. desceu. Sim. Ela fez assim, ela inclinou. Mas depois você vê que o próprio o Sérgio Maurício falou o quê? Não, é pneu, porque ele viu o pneu murcho. Não, e você vê o pneu, Entendeu? porque o pneu ele deixapa inteiro sem ter batido. Porque aquele pneu que Sim. mostra deixapado, ele não bateu no muro. Ele bateu o outro lado. Então, o interessante é dizer que o pneu que do Stroll era um pneu novo. Não, ele largou de branco. Mas ele não chegou a trocar depois que estourou? Não,
O Stroll, foram 3 pilotos que saíram de branco. O Stroll e as 2 Haas. Ele não tinha parado ainda. Ele estava com o mesmo Então, branco, quer dizer tanto que ele estava em quarto lugar. O pneu que estava dando problema foi o pneu branco, tanto do Stroll como do Verstappen. Era um pneu de 30 voltas. Ou seja, o pneu não aguentava o que eles tinham garantido. Essa é que é a questão da Pirelli, da Red Bull ir para cima da Pirelli. Não, a cúpula foi em cima da Pirelli pedindo satisfação, tipo, vai verificar o que aconteceu. Tanto que eles vão pegar todos os pneus. Eles falaram que vão pegar todos os pneus para analisar. Todas as cores. Sim. Porque eles querem ver o desgaste que aconteceu. Porque não é normal. Não era um pneu, não era... A questão, na realidade, é uma só. Eles falaram que era para fazer 2 paradas. As equipes que falaram que era uma só. Optaram por uma. Mas se você analisar friamente, o pneu duro teria que aguentar mais. Não, que já aguentou. E eles garantiram, falando, não, dá para fazer uma parada só. Tanto que estava lá no gráfico. Porém, tá muito estranho. E assim, se não para a corrida, mais pneu ia estourar. Ia ter mais. Eu acredito que sim. Eu acredito que Pérez ia estourar e o senhor Lewis Hamilton também. Também ia acabar estourando. Então vamos lá, vamos por uma análise. Começando por. Hoje nós não começa, que amanhã a gente vai fazer de 20 até o primeiro. Sim. Hoje a gente vai fazer um resumo geral. Vitória de Pérez, merecida, né? Pérez. Merecidíssima. Pérez, o que ele provou nesse final de semana, ele foi primeiro colocado no TL2, provou que é um pilotaço, que a Red Bull tem um segundo piloto à altura da equipe. Tem um segundo piloto à altura do primeiro. Altura de primeiro. Sim, a altura da equipe. Que Você viu, a equipe errou e ele ainda conseguiu comboiar o Hamilton. E o Hamilton não passou ele. E se tivesse 500 voltas, não ia, porque o Hamilton só tem um jeito de passar. E quando ele passou, aconteceu o que aconteceu. Não, o Hamilton era mais rápido na reta. Era onde ele chegava. No trecho de mais baixa, ele não chegava. Ele abria 1,5, 1,2, 1,3, não tinha como. A única chance que teve foi na segunda última corrida, que quando o Hamilton passa batido. Ali, sinceramente, eu não culpo o Hamilton, não. Ali é o chamado gana do piloto. Todo piloto é assim. Ele sabia que ali seria a chance dele. Não, como um espectador, como um cara que assiste, eu diria, teria como ele esperar a próxima volta. Mas é aquela história, sempre na próxima volta pode acontecer de tudo. Está provado no Qualify. Sim. Quem esperaria que alguém batesse faltando uma volta? Uma volta, ia dar mais uma volta de qualificação. Sim. E se ele tenta na próxima e tem uma bandeira vermelha e acaba a corrida? Ali eu acredito que, se você pegar dos antigos, um piloto só não faria o que o Hamilton fez. Chama-se Alan Prost. Não, e Nelson Piquet também. Também Nelson não. Nelson era muito técnico. O Nelson teria pensado como eu penso. Ia pensar no campeonato. Ele sabia. Não, ia pensar no campeonato. Se eu chegar em segundo, eu sou líder do campeonato. Ele era líder. Não, ali ele era líder. Presta bem atenção. Ele era líder e ia conseguir aproximar a construção também. Os dois iam conseguir ficar bom. Mas, infelizmente, ele é um piloto de competição. Ele está competindo. Agora, no fundo, dentro dele, ele sabe que agora, depois que acabou a corrida, ele deve ter falado: para que eu forcei? Mas na hora, ele viu a oportunidade. Na hora que ele passou reto e falou: desculpa. Ele já viu que ele fez besteira. Ele tentou. Então, porque o que aconteceu? Eu vi a fala do Pérez. O Pérez falou exatamente isso. Não é fácil segurar o Hamilton. Ele estava no meio encalço. Você imagina o que ele teve que ter olhado naqueles retrovisores para não bater, que arrebentaria a corrida dele e prejudicaria o Hamilton, que nenhum piloto quer fazer isso. O piloto quer ir na corrida, quer ficar na pista fazendo o cara segurar ele. Então, quando ele viu o Hamilton, abriu. O Hamilton saiu que no torpedo do lado dele. O Hamilton estava muito mais rápido, mas muito mais rápido. Mas ele fez o que, o Pérez? Acelerou.
para que ele tinha que acelerar também para poder fazer. Os dois foi para o limite do freio. Quem estava com o freio mais aquecido segurou. E o Hamilton não conseguiu segurar. Você vê que o Hamilton freia, mas o freio não segurou. Simplesmente não segurou. Ele passou o Pérez, e se você ver, assim, analisar friamente, o Pérez deu uma sorte, porque passou a milímetros de ele tirar o Pérez, de ele encher a traseira do Pérez. Foi torpedo. Se o Hamilton passa menos velocidade, os dois tinham batido, porque ele não tinha como entrar. Sim. Ou talvez os dois passassem reto. Também. Mas a corrida em si, eu vou te falar. Vou resumir na minha visão. Primeira parte cansativa, esperava mais. Metade da corrida amena, mais morna, e o final muito bom. Sim. E ficou bom depois do acidente do Verstappen. Para mim, o piloto do dia foi o cara que ganhou mesmo, que foi o Vettel, porque o que o Vettel fez nessa corrida... Vettel não, Pérez. Quem ganhou não, foi o Pérez. Para mim, o Vettel não ganhou, calma. Não, o vencedor do piloto do dia pela FIA também foi o Vettel. Foi o Vettel. Não, o Vettel foi muito bom. As duas últimas corridas do Vettel... O Vettel não. Hã? Você chegou a ouvir o rádio do Vettel? Não vi nada ainda. Quem puder ver, veja que foi muito bom. Ele parecia uma criança que ganhou um pirulito. Uhul, 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 tô de novo no pódio. Uhul. Aí a menina da FIA ligou para ele. Ele fez, oi, ela, oi, você foi o piloto dele. Ele falou, quem te deu o telefone meu? E dando risada. O Vettel para mim provou. Eu sempre falei, eu nunca achei Vettel um piloto, nunca. Se eu falar para você que eu falava, eu nunca achei. Eu achei um piloto normal. Mas como pessoa, não tem como falar do Vettel. Não tem. Não tem um que fala mal dele como piloto, como pessoa. Eu sempre gostei do Vettel, eu sempre gostei dele. Eu achei muito legal. Eu gostei. Eu achei legal. Fiquei triste pelo Hamilton, sou sincero. Não, eu também. Eu fiquei triste pelos dois. Nenhum dos dois. Eu não gosto. O Verstappen não merecia também. Não, Verstappen também não merecia aquilo. É que neles falaram. Foi diferente no quê? Verstappen não tinha o que ele fazer. Não estava na mão dele. O Hamilton dava. Sim. Então a diferença foi exatamente essa. Verstappen perdeu por uma fatalidade e o Hamilton por uma imprudência. É diferente. Ele quis passar mais que o carro. Mas para terminar o pódio, se não tivesse isso, não seria de carro. Não, e para terminar o pódio, Pierre Gasly, mais que merecido, é um cara que, para mim... Batalhador. Esse é um batalhador. Ele é um futuro grande piloto por aí. Não acredito que seja um futuro grande piloto na Red Bull. Tá? Eu acho que Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Para mim, a história de Red Bull ainda está muito mal contada. Para mim, está mal contada. Porque o Gasly não era para ser aquilo que aconteceu na Red Bull, não. Não sei o que aconteceu. Não sei. Não sei se foi o momento errado na hora errada. Sabe quando o cara entra num carro que não era para ser dele naquele momento, entendeu? Ele tropeçou nos pés na mão, subiu, sei lá o que aconteceu. Agora, uma pergunta que eu te faço. O que aconteceu com o Russell? Ele vinha bem. Então, mas ninguém explicou aquela parada dele no final da volta de apresentação. Simplesmente ele foi pro box. Eu achei que ele ia... E Pérez, final de corrida de Pérez, o que aconteceu? Que eles mandaram ele parar. Também não sei. Inexplicável. Porque deu para entender o quê? Se tivesse mais uma volta, o Pérez não terminava. Sim. Era algum problema sério. Na hora que ele cruzou, falou, desliga o carro. Pediram para ele desligar, e não foi para parar. Desliga o carro. Para o motor, porque alguma coisa aconteceu. E foi grave. Sim, foi. Por isso que eu falo para você, a análise da corrida minha era, Hamilton podia ter esperado um pouco mais, porque que nem você falou, já era novamente líder do campeonato, ele tinha assumido novamente a liderança, tinha tudo para ele passar ele naquela reta, ele tinha mais uma volta de reta. Sim. Então, mesmo sem DRS, ele conseguiria passar. Como ele fez com o Leclerc. Mas, amanhã, segunda-feira, nós vamos dar uma análise geral, porque a gente vai falar sobre a Fórmula 2, que infelizmente
Isso, Drogovic não foi bem. Não, o Drogovic não foi bem e o Petkov nem correu, infelizmente. Nós já tínhamos antecipado isso, lembra que nós tínhamos antecipado isso, que ele não ia. Não, a gente achou que era a última corrida, mas infelizmente, mas a gente vai... Mas pelo que eu ouvi falar, eu sabia que ele não ia correr, mas ele falou que a esperança é a última, né? Quem sabe no minuto no final aparecer alguma coisa. Gente, é isso daí, essa pinceladinha. Foi só para a gente comentar sobre a Fórmula 1. Acabou de acabar, como diz no interior de São Paulo. Acabou de acabar. Então, nós estamos aí. Obrigado aí. Valeu, vamos depois galera. Mais. Vai sair o vídeo. Segunda-feira o vídeo vai estar mais completinho. Vamos fazer um vídeo completo, uma análise completa de todo mundo. Beleza? E eu agradeço quem assistiu até aqui. E quem sabe a próxima não seja uma live. Vamos tentar, vai dar certo ainda. Vai dar certo, vai. Vamos chegar ao vivo aqui. Desculpa mais uma vez, quem estava na live aí que não conseguiu ver nada, tentou ver, não foi por nossa culpa, não deu certo, mas nós chega lá. É como nós fala, nós somos pequenininhos, estamos caminhando aos pouquinhos, nós chega lá. Beleza, galera, valeu. Brigadão que assistiu até aqui. Valeu. Até amanhã, um abraço.